Estamos de volta, programa Respostas para esse segundo bloco, onde você já pode enviar sua pergunta, as perguntas que nos chegam. É importante porque a sua pergunta pode iluminar, inclusive, a dúvida de muitas pessoas. Já pensou nisso? Com frequência a gente diz assim, nossa, minha pergunta não tem nada a ver. Olha, de repente tem muita gente que está perguntando, que tem aquela dúvida que você tem, né? Então nós estamos nesse segundo bloco e exatamente nós queremos recordar o número do telefone que você pode nos enviar a pergunta, porque ainda temos depois ainda um terceiro bloco, 3349-1015, ou também você pode nos enviar pelo WhatsApp 99347-0532 a sua pergunta. Então nós vamos passar agora, vamos ao trabalho, né? E o trabalho é exatamente esse, de tentar iluminar o caminho da sua fé com a sua dúvida, acolher a sua dúvida e encontrar um caminho, né? Encontrar uma resposta que possa ajudá-lo. E nós vamos começar hoje com a pergunta que o Paulo lá do bairro São Francisco enviou para nós, né? O bairro São Francisco, o bairro que a gente mora lá, né, Paulo? Obrigado, viu? Obrigado pela sua participação e uma saudação a todos lá do bairro São Francisco. A pergunta do Paulo é: quais são os pecados que são absolvidos no ato penitencial da missa? Olha, a rigor, Paulo, assim falando, nenhum. A resposta assim bastante clara, objetiva. Não é um momento de perdão sacramental. Dentro dos ritos iniciais, o momento do ato penitencial, ele é importante, mas ele é mais inserido na dinâmica ritual da celebração e que está contido dentro dos chamados ritos iniciais. O que significa ritos iniciais? Sobretudo tem um objetivo grande, o objetivo de predispor os nossos corações para a escuta da palavra e para a comunhão com o Senhor na Eucaristia. Então é óbvio que esse é um momento, sim, de parar, de pensar como está a minha comunhão com Deus. Estou próximo de Deus? Ou minha vida durante essa semana, falando da missa dominical, ou minha vida durante essa semana tem se mostrado muito distante de Deus. Então é a hora da introspecção. É hora da gente parar, né? Pedir o perdão, mas exatamente para demonstrar uma predisposição do nosso interior. Agora, Paulo, tem alguns estudiosos que dizem que é possível que nesse momento tenha o perdão também daqueles chamados pecados veniais, até modalidade clássica para dizer que aqui são aqueles pecadinhos, né? Uma forma popular de dizer. A gente fala que são pecados veniais. Ah, padre, pecados veniais eu brinco a dizer. É aquele pecadinho, né? Aquela coisa que não é objetivamente falando uma atitude de distanciamento muito grande de Deus, não é algo grave, né? Mas que aos poucos acaba interrompendo também, bloqueando a minha intimidade com Deus, o meu relacionamento com Ele e com os irmãos, né? E aí, então, se fala, né? Alguns dizem que defendem essa teoria de que existe o perdão de alguns desses pecados ditos assim veniais, tá? Mas, a grosso modo, nós vamos ficar com essa resposta, que a princípio o lugar de confessar os pecados e de receber a absolvição, atenção, chamada sacramental, é no sacramento da confissão, ou chamado sacramento da reconciliação, ou também o outro nome que ele recebe, sacramento da penitência. É ali o lugar ordinário para invocar o perdão de Deus e recebê-lo através do ministério do serviço da igreja. Tá bom, Paulo? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação aqui no programa Respostas. E fique aí com a gente, porque pode ser que a próxima pergunta você também tenha essa dúvida no seu coração. Paulo, obrigado, viu? E agora nós vamos para a pergunta relacionada, hein? Está relacionado com a pergunta anterior. É a pergunta da Karen lá das Moreninhas. Opa! Pessoal das Moreninhas, nossa saudação. Deus abençoe a todos vocês aí que nos acompanham aqui na TV Imaculada. Quais são os passos para se fazer uma boa confissão? Olha que interessante, uma pergunta já ligada, né? Ligada com a pergunta anterior, né? Gente, os passos para fazer uma confissão, vocês vão achar interessante. Porque, na verdade, a confissão não chega na hora, não começa na hora da confissão, tá?
A confissão é um momento do sacramento. Aí vocês vão dizer, por que esse sacramento tem vários nomes? Porque depende daquilo que você quer ressaltar nele. Você quer ressaltar nele o momento da confissão? O que é o momento da confissão? Eu confesso, me acuso dos meus pecados, não me justifico. Porque a minha justificativa está nas mãos de Deus, né? Não, você quer chamar o sacramento porque você quer dar ênfase à confissão. Você vai chamar o sacramento da confissão. Ah, você quer dar ênfase no fruto da graça que acontece. O que é o fruto da graça do sacramento da confissão? A reconciliação. Então também tem o nome de sacramento da reconciliação. Ou você quer falar do processo que você precisa desencadear para você, da penitência que você precisa fazer para conseguir, né, para acolher essa graça do perdão na sua vida e predispor sua vida para a comunhão com Deus. Então você vai chamar sacramento da penitência. Mas atenção, a confissão é um momento de sacramento. Como que começa o sacramento da confissão? Não vão dar risada não, tá? Mas o sacramento da confissão precisa de uma matéria. Isso aqui é sacramentologia, estudo de sacramento clássico. Matéria. Qual que é a matéria do sacramento? Pecado. Você precisa ter um pecado. Tá? Precisa ter um pecado. Mas o sacramento começa quando, depois de ter essa matéria do pecado, eu decido fazer um caminho de volta. Aqui que começa a confissão. A confissão não começa lá com o padre. A confissão começa com o seu arrependimento anterior. Porque você não vai procurar o padre se você não se arrependeu. Óbvio, você não vai procurar o padre se não tem um arrependimento. Então, primeira coisa, cair em si. Esse é o primeiro passo do sacramento. Vamos fazer passo por passo, você pediu, né? Karen, você pediu passo por passo. Cair em si. Lembra o filho pródigo? A hora que ele recusam a lavagem dos porcos para ele. É uma linguagem forte, mas é isso. O texto fala lá, ele caiu em si. Esse é o momento que você começa o sacramento da confissão, que você começa a voltar para Deus. Não é na hora lá do padre. Então veja, começa antes esse sacramento, ou ele pressupõe essas fases, essas etapas, né? Para que o sacramento chegue ao seu objetivo final, que é a reconciliação, que é o perdão. Começa então com o reconhecimento. Aí eu faço, antes de chegar no padre, uma segunda coisa que é importante. O meu exame de consciência. Eu tenho que dar nome aos bois. Eu tenho que dar nome aos meus pecados. Eu tenho que dar nome aos bichos. Falar de maneira bem simples para você. Eu tenho que dar nome. Não dá para você chegar lá no padre, padre, é isso, mas eu não sei se é pecado. Como você não sabe? Se você não sabe que é pecado, você não tem matéria. Ou você tem uma deficiência de base ali, né? Por quê? Porque você vai ser perdoado do quê? Eu acho que vou te perdoar de um pecado que você acha que tem. Não, eu chego lá para o padre e dizer, eu me acuso, que é a terceira fase, né? Vamos com calma. Eu me acuso do quê? Você vai se acusar do quê? Você precisa dar nome aos monstros. Você precisa dar nome aos seus pecados. E é importante. Meu egoísmo. Eu vou lá e padre, eu sou muito egoísta. Mas você foi egoísta como? Tem que ser meio concreto, tá, gente? Não pode chegar lá assim, não sei o quê. Eu pequei contra a castidade. Nossa senhora, o que pode ser? Um mundo de coisas. Eu tenho que dar nome aos bois. Tem que ser concreto, objetivo. Até para ajudar o padre depois no conselho que ele vai te dar, tá? Segundo momento, então, exame de consciência. Aí vem o terceiro, onde eu entro na dinâmica ordinária propriamente do sacramento. É a hora da confissão. Atenção, confissão não é confissão do pecado dos outros. Padre, eu fiz assim, mas eu fiz por causa do meu marido, sabe? Eu fiquei irritada, fiquei muito nervosa. A mulher, né, falando. Ou o contrário. Mas foi por causa... Não, pera lá. Deixa seu marido confessar o pecado dele depois, né? Você agora. Eu fiz isso, mas... Não é hora de se justificar. É hora de se acusar. Você se acusa. Tá? Eu me acuso. Estou envergonhado, estou com vergonha. Eu fiz isso, porque pá, também confesso, eu também passo vergonha às vezes no confessionário. Estou com vergonha, eu confesso. Confissão. Depois nós vamos para um próximo passo da confissão. O que é? O padre vai fazer, né, o aconselhamento... Tá? No aconselhamento tem também uma outra etapa do sacramento da penitência que o pessoal está se esquecendo. Reparação. Eu falei muito mal de uma pessoa, eu acabei com a fama dela.
você vai reparar isso. Você vai procurar as pessoas que você falou mal e você vai dizer o contrário. Você vai dizer uma coisa boa dessa pessoa. Ah, mas eu matei alguém, como que é que eu vou reparar isso agora? Você vai ver o que isso causou. Deixou filhos, você vai ter que ir lá, parar, dar força. Tem que ter reparação, tá muito fácil essa confissão assim. É como a mesma coisa dizer, confesso eu e Deus. Boa parte dos nossos pecados ferem o outro. Cria divisão, cria dor, cria sofrimento. Você tem que reparar essa dor. Tem que reparar esse sofrimento, tá? O sofrimento que o seu pecado causou, tem que reparar, sim, senhor. Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Tem que reparar, sim. Depois o padre, nesse momento do feedback, ele vai pedir a reparação e fazer junto com o aconselhamento, vai dar a penitência. O que é essa penitência? Um caminho que vai te ajudar, né, a te afastar do pecado, vai te ajudar a viver plenamente agora a comunhão com Deus. Pode ser uma oração, pode ser um ato de caridade. Esses dias, né? Parece que as pessoas, quando você fala, faz um ato de caridade, a pessoa diz que não sabe o que é um ato de caridade. Você vai sentir no seu coração, tá? Necessidade de ajudar alguém materialmente, necessidade de visitar um doente, de dar uma ajuda para um amigo, de escutar uma pessoa que está precisando desabafar. Você vai escolher ali um ato de caridade, ou você vai fazer então pela pessoa uma oração, né? Ou uma oração, enfim. Aí vem o quinto e último passo da confissão. Qual que é? A absolvição. Onde o padre impõe a sua mão direita, invoca uma oração da igreja porque invoca Deus. Começa dizendo assim essa invocação que antecede o perdão. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Quem concede perdão não é padre não. Ninguém diz que é padre que concede perdão. Deus, Pai de misericórdia. A igreja invoca a Deus naquele momento. O perdão vem de Deus, gente. O padre absolve, que é um ato da igreja, como mediadora do sacramento. Tá? Porque você não se confessa só com Deus. Você se confessa com toda a comunidade. Você sabe que os cristãos primitivos se confessavam publicamente na frente de todos. Porque o meu pecado fere a beleza da igreja. Meu pecado suja, mancha a santidade, né? A beleza da comunidade. Então, por isso, o padre ali é um ministro. Você não vai se confessar na frente de toda a comunidade, tem um ministro, um mediador. E aí ele faz a absolvição. O padre não dá o perdão porque o perdão é invocado por Deus. Mas a igreja absolve a pessoa exatamente das suas penas, né? Daquilo que é o final de todo o processo do sacramento da penitência com a reconciliação. E a gente sai de alma purificada, né? A gente sai exultante porque o Senhor é misericórdia, muito maior do que os seus pecados, do que os meus pecados são. A infinita, né, inesgotável misericórdia de Deus. Tá? Esse é o sacramento da misericórdia, o sacramento onde a gente cura, né, a nossa alma dos pecados. Tá bom, Karen? Obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos agora para uma terceira e última pergunta desse bloco. Eu penso que daqui a pouquinho nós já estamos passando para os finalmente desse bloco, desse segundo bloco. A pergunta da Mara lá do centro. Obrigado, Mara, pela sua participação. Uma saudação a todo o pessoal que se encontra no centro. A Mara pergunta: sou uma leiga cristã e queria fazer teologia. Como faço? Sabe, Mara, existem aqui na Arquidiocese de Campo Grande algumas possibilidades de você fazer 3 modalidades, que diríamos assim, de você fazer um curso de teologia, que não é restrito absolutamente aos candidatos ao presbiterato, ao sacerdócio. Os leigos podem fazer um estudo de teologia como se fosse um cursinho, um curso concentrado, quase que como um curso de extensão de uma universidade, oferecido pela Arquidiocese, né? Tem o EDAP, que é uma escola, né, onde bons professores, uma temática que não é de nível superior, não é um curso de teologia de graduação,
Mas é um curso, me parece que tem um outro também, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, parece que também tem um outro curso. É um curso, não é uma faculdade. Agora você quer fazer uma faculdade, aí tem duas possibilidades, à distância. A Universidade Católica Dom Bosco, nós temos um curso de teologia à distância, que por sinal é o curso à distância da UCDB que tem com frequência o maior número de inscritos comparados com os outros cursos da própria UCDB. Mas também a UCDB tem, agora nós tínhamos o nosso Instituto de Teologia São João Paulo II, que já existe há praticamente 40 anos, 42 anos já, o ITEL, né? Ele foi para a Universidade Católica Dom Bosco. E a partir de agora, no curso matutino, você pode fazer graduação em teologia na Universidade Católica Dom Bosco, tá? Então vejam, existem aí 3 possibilidades, Mara, de você fazer um estudo, né? De você estudar um pouco teologia. Você pode fazer um curso, né? Um curso como se fosse de extensão, que a arquidiocese, em alguns lugares, algumas paróquias oferece para você como formação teológica, mas existe também a possibilidade de você fazer uma graduação em teologia, tá? Qualquer dúvida, pode nos procurar. O curso está muito bom também, tem muitos professores com experiência, com muita qualidade também no curso de teologia, tá? Mara, obrigado pela sua participação e nós vamos para o nosso intervalo. Não saia daí porque nós temos perguntas muito interessantes para o último bloco de hoje. 3349-1015 ou 99347-0532, o telefone que você pode nos enviar a sua pergunta. Até daqui a pouco.